Fala pessoal, beleza? Bem-vindo então a mais uma aula. O meu nome é Danilo e hoje vamos então continuar com a nossa sequência de aulas falando sobre ASP.NET Core, né? Ou seja, o .NET Core. Hoje construindo uma API e vamos falar sobre o método put, ok? Vamos falar um pouco do que a gente fez nas aulas passadas para que você possa se localizar na aula de hoje e vamos, na prática, construir essa API. Então já deixa o seu like, deixa o seu comentário e vamos lá, bora começar a aula. @99ram.com. Provas oficiais onde e quando quiser. Muito bem, turma, na aula anterior, o que nós fizemos aqui, né? Construímos uma máquina com Docker, né? Colocamos um container com o SQL Server, ok? E com esse container no SQL Server, foi possível fazer com que a gente conectasse, então, uma base de dados SQL em um sistema Unix, né? No nosso caso, estamos usando aqui o macOS para fazer essas alterações aqui, né? Show! O nosso conceito aqui é construir uma API para depois a gente usar com algum tipo de framework de front-end, ok? E nós fizemos então um tipo de conexão aqui entre o nosso servidor com o banco de dados manual, né? Manual. Ou seja, criamos o nosso modelo, fizemos ali a conexão com o banco de dados e utilizamos o selects normal, select asterisk from, por exemplo, insert, para que a gente pudesse buscar os dados diretamente da tabela do banco de dados. Hoje eu vou usar uma estratégia diferente, porque vocês já entenderam como que vocês utilizam a outra estratégia, ou seja, criando o próprio modelo de vocês. Hoje vamos usar então o Entity Framework para que a gente possa então criar as migrations, buscar as informações que a gente tem do banco de dados e trabalhar diretamente agora com o ORM, ok? Então, vamos usar o Entity Framework para ele fazer o nosso put, ou seja, na verdade a gente vai mandar o put pela API e o Entity Framework vai gravar essas alterações diretamente no banco de dados. Vamos usar a estratégia aqui do objeto autopersistente, né? Ou seja, vamos deixar o nosso objeto se persistir também, criando métodos internos, usando o nosso Entity Framework dentro dos nossos objetos aqui, ok? Muito bem, então esse é o nosso plano de hoje. Fazemos então uma API que vai aceitar o verbo put, né? Ou seja, o método put do HTTP para fazer alterações nos nossos bancos de dados, tá? Gente, eu já falei para vocês sobre toda a cadeia do HTTP, o que é o protocolo, quais são os verbos, quais são os status. Então, se vocês estiverem um pouco perdidos sobre como funciona o HTTP, dá uma pesquisada no Torne-se um Programador, procure dentro da página do Torne-se um Programador, HTTP, que lá você vai ter toda a instrução de como é que funciona esse protocolo, ok? Então hoje vamos usar o put para fazer as alterações e atualizações dentro dos nossos modelos, ok? Show! Então esse é o nosso plano para a nossa aula de hoje. Agora a gente vai lá para o computador para fazer tudo isso na prática e eu vejo vocês lá no computador. Muito bem, galera, de volta no computador, então agora vamos para alguns recados importantes. Primeiramente, se você ficou com alguma dúvida nessa aula ou qualquer outra aula do Torne-se um Programador, você pode contratar a sua aula particular clicando aqui. Se você é um empresário ou um empreendedor ou até mesmo um desenvolvedor está num momento de dificuldade e quer passar por uma consultoria ou construir o seu sistema, você pode vir neste menu aqui, ok? Caso você queira comprar a camiseta do Torne-se um Programador, valor de R$60 já com frete incluso, super em conta para você. E caso você queira entrar para a comunidade do Torne-se um Programador, você pode clicar neste local que você tem todos os planos aqui. Nos planos do Torne-se um Programador aqui, gente, vocês não pagam por videoaula. Videoaula como essas aqui são colocadas no YouTube para vocês de graça. Aqui a história é outra, aqui você aprende com mentorias, gravações de mentorias e mentorias ao vivo, ok? Então é assim que você aprende no Torne-se um Programador, na prática. Beleza? Tudo bem, gente? Recado dado, jabá já feito. Lá no nosso serviço que a gente estava fazendo segundo a aula anterior, paramos então nesta opção aqui, ó. Então o que a gente fez, gente? Ó, aqui eu tô aqui com a minha base de dados SQL. Vou abrir aqui a base de dados que a gente está usando, que é essa API.
E a gente criou então essa tabela aqui, ó, que é a tabela de clientes, né? E essa tabela de clientes, ela tem aqui alguns dados que a gente começou a mexer com esses dados através então da nossa aplicação, tá? E essa aplicação gerou para mim ali o Danilo, a Lana, né, os registros que vocês viram na aula passada, né? Eu estou usando aqui um client para que eu possa cadastrar os dados na minha API, que é o Advanced REST Client. E com ele eu estou fazendo então os meus posts, né, as minhas ações para cadastrar algumas pessoas no banco de dados. Hoje, então, eu vou usar uma estratégia diferente, tá? Vocês viram então que eu criei o modelo com vocês aqui na mão, né? Fazendo toda a conexão com o banco de dados usando o SQL Connection, né? Porém, dessa vez eu vou usar um caminho diferente, que é usar o Entity Framework. Porque você pode cair em sistemas usando dessa forma, ou você pode cair em sistemas usando o Entity Framework. Então vou fazer a conexão com o Entity Framework aqui e também vou usar ele para poder fazer essas alterações para a gente, tá ok? E a nossa API, a gente vai criar mais um item aqui para a gente poder fazer post, onde vai ficar cliente barra o ID do cliente, né, que é o valor que a gente vai passar, 1, 2, 3 nesse caso, e o valor aqui, ó, atualizar, né? Ou na realidade eu nem preciso, ó. Eu posso deixar o cliente barra 1 e já mandar um put direto para cá, ó. Um put direto para cá, fazendo então a alteração. Então o que eu mandar aqui no body, ele vai fazer a alteração neste cliente, deixando desta forma aqui, ok? Então esse é o nosso objetivo final na aula de hoje, fazer uma alteração. Lembrando que o put faz com que você possa fazer a alteração do documento, né? Alterando todas as funções daquele documento, mandando todas as propriedades. E você tem o patch, que você mandaria pedaço por pedaço. Então você pode ou não usar esses tipos de verbos do HTTP, tá bom? Beleza, gente. Então agora vamos conectar aqui, ó, a nossa aplicação ao Entity Framework. Primeira coisa que vocês precisam fazer vocês precisam de um objeto aqui, né? De uma classe. Então vou ter que criar uma classe aqui na minha camada de modelos, tá? E esse objeto aqui é o objeto context, tá? O meu contexto, onde ele tem, então, todos os meus objetos, todas as minhas classes, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, um novo, né? Vou criar aqui uma nova classe. E nessa classe aqui, eu vou chamar de DB Contexto. Vou deixar em português aqui para diferenciar do DB Context que a gente herda quando usa o Entity Framework, tá? Nesse caso, nesse DB Contexto aqui, ó, eu vou deixar o meu construtor vazio, tá? Eu não vou usar o construtor nesta ocasião e vou herdar aqui de DB Context. O DB Context já é uma classe do Entity Framework, mas nota que eu não tenho essa opção aqui. Com isso, eu preciso instalar. Então eu vou clicar com direito, vou vir aqui no Nugget Package Manager, né? E aí eu vou procurar aqui, ó, por Entity Framework. Entity Framework. E ele vai me trazer aqui, ó, o Entity Framework Core, né? É ele que eu quero. E eu quero também o Entity Framework SQL. Então, Entity SQL. Por quê? Porque eu vou usar a conexão com o SQL Server. Então, Entity Framework de SQL. E mais um aqui, que é o Entity Framework Tools, para que eu possa usar as evoluções da minha tabela através de migrations, tá? Então, vou colocar aqui também, por caso no futuro eu vá precisar, então, usar ali as migrações, que ou seja, seria o adicionar migração, que seria, então, adicionar migração, apagar database, né? E várias outras coisas, fazer scaffold, várias coisas que eu posso utilizar aqui no Tools, tá bom? Então, eu vou adicionar esses pacotes aqui. E ele vai fazer a instalação no meu sistema. Vamos esperar um pouquinho aí para que ele possa fazer a instalação dos 3 pacotes. Beleza, gente? Todos os pacotes já instalados. Agora é só adicionar no Using a opção do Entity Framework. Outra coisa que eu vou fazer aqui também é sobrescrever o método onConfiguring, né? Para que eu possa colocar o endereço do meu banco de dados aqui. Endereço esse que eu já configurei nessa classe conexão. Então é uma classe singleton aqui, que tem uma conexão de dados onde eu passo esses dados aqui diretamente. Ok, com esses dados configurados, agora eu só vou configurar aqui o meu DB7. Então, public, vou pegar aqui o meu DB7 e eu vou colocar nesse meu DB7 a minha classe de cliente, ok? E vou colocar aqui o modelo de clientes, o que eu quero retornar, e vou falar aqui das minhas propriedades, que ela vai ter então para get e para set.
Ótimo, com isso eu já configurei então aqui o meu DB7 para que eu possa fazer a conexão com clientes aqui utilizando o Entity Framework. Beleza, tudo configurado aqui, gente. Vou fechar e aí eu vou ver aqui, ó, o que mais que eu tenho? Eu tenho a minha tabela de clientes aqui, né, o meu método de clientes, que está fazendo aqui algumas funções que eu criei na mão. E aí, nesse caso, essas funções que eu criei na mão, eu vou deixar desse jeito aqui, tá? Também, para que eu possa usar esses métodos aqui quando eu quiser, mas também eu vou usar o contexto do Entity Framework para dentro dessa classe aqui. Então, eu vou alterar esse todos para colocar aqui, ó, todos, underline, antigo. Ou, na realidade, eu vou fazer assim, ó, todos com SQL Connection. Beleza. E vou colocar aqui, ó, o salvar com SQL Connection. Porque aí eu mantenho esse código aqui também, para que no caso, se a gente quiser fazer alguma coisa com o SQL Connection, tá aqui a opção, posso usar ele também, tá bom? Mas no caso aqui eu vou usar o Entity Framework. E a minha tabela, o nome dela vai ser clientes, tá? Então eu vou colocar uma assinatura aqui de table, né? E essa table vai se chamar clientes. Clientes, que é o nome da tabela que eu coloquei aqui no meu banco de dados, clientes, tá? E com isso também tem uma assinatura que eu preciso colocar aqui do esquema, tá bom? E aí eu falo aqui que é da tabela clientes e não da minha classe cliente. O meu construtor aqui é vazio, então vou deixar ele simplesmente vazio aqui, tá? E beleza, já tenho todas as minhas informações. O que eu vou fazer aqui agora também é, como eu gosto do modelo auto-persistente, eu vou colocar então o meu DB Context internamente encapsulado dentro da minha classe de clientes. Então, eu vou colocar aqui um método privado e vou chamar aqui estático também, privado estático, vou chamar de DB, né? E vou colocar esse meu DB ou o meu contexto que está ali, que seria o DB Contexto, tá? Que seria esta classe aqui, ó, DB Contexto. Opa, aqui tá errado, DB Contexto, DB, né? E esse meu DB Contexto, ele vai ser aqui um atributo que eu vou usar. E nesse caso, eu vou colocar esse DB Contexto, a criação da instância eu vou deixar aqui mesmo, new, e aí eu crio essa instância aqui. No momento que eu levantar a aplicação, agora eu já tenho esse DB Contexto para fazer o que eu preciso aqui. Show! Agora, quando eu for salvar alguma coisa da instância desse objeto, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui outro método salvar, public. Eu deixei ele como void antes. Ele retorna cliente diretamente, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, para ele retornar o cliente mesmo, salvar. E aí, esse meu método salvar, ele vai usar o Entity Framework para fazer isso, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou fazer então um return do meu próprio objeto, né, do this, ou seja, esse meu próprio objeto aqui, ele já vai fazer a criação e vai retornar ele já com o ID instanciado, tudo bonitinho. Outra coisa que eu vou fazer aqui também é usar o DB para fazer essa alteração. Então, meu próprio DB, ponto. Aí eu vou colocar aqui add clientes, né, que seria ali o meu DB7, clientes, ponto, add. E aí eu vou colocar aqui o meu objeto, que é o this, diretamente. Ou seja, a minha instância, né? E vou dar um db.savechanges. Com isso, eu vou salvar as alterações aqui diretamente do objeto que eu mandei para o banco de dados. Então, assim já estou usando a instância do Entity Framework para fazer isso para mim, tá? E vou criar aqui também, ó, um método todos para buscar agora do Entity Framework, tá? Então, nesse caso, vou deixar todos aqui e vou fazer simplesmente um return de db. E aí vou usar aqui o meu DB7, ponto, e aí aqui ele vai retornar a lista para mim. Obviamente que eu preciso colocar aqui o link, né, para que ele possa fazer o link to SQL desta opção, retornando aqui o todos para mim, tá bom? Então, ao invés de eu usar toda a parte da conexão aqui, né, fazer tudo isso manualmente, eu estou usando aqui o meu próprio Entity Framework para fazer isso para mim. Beleza, então agora eu vou usar os mesmos dados que estão aqui na minha aplicação. Vou parar e vou compilar de novo para ver se tudo continua igual, tá? Porque eu mudei a assinatura aqui, então ele vai chamar agora do Entity Framework ao invés de chamar do meu método que eu fiz com conexão manual. Então, ó, a aplicação subiu de novo, vou digitar aqui /clientes, ele tem que trazer a mesma coisa, tá aí, agora funcionando com o Entity Framework e não funcionando com a minha outra opção. Só para provar aqui para vocês, vou abrir o meu controller, vou colocar aqui um debugger diretamente nesse método aqui, para vocês verem, ó, método aqui.
e vou dar um reload, ó. Aí vocês vão ver que ele vai cair aqui. Vou pro próximo, vou acessar o todos aqui, ó, entrando dentro do método. Aí você vai ver que o método agora, ele veio buscar do Entity Framework e tá aí, já funcionando para mim, tá? Ótimo. Outra coisa que eu vou testar aqui, né, é o meu salvar. Então eu vou fazer um post novo para cá, tá? Eu vou pegar essa opção aqui do put, vou dar um executar aqui para que ele possa ter para mim. Ele deu 404 porque ainda a gente não criou esse método. E vou usar o criar novamente. Então vou pegar esse criar aqui. Esse é o meu put. Vou pegar o criar do post, tá? E vou passar um novo usuário. Nesse caso, Denilson. E aí eu vou cadastrar o Denilson aqui. E aí vou salvar este cliente aqui. Ele cai aqui, ó, diretamente no meu create, né? Passando os dados from body, né? E aqui eu tenho a minha opção do cliente Denilson, tudo aqui funcionando, como eu mostrei para vocês na aula passada. E vou salvar a instância, né, que eu já preenchi. Meu objeto é autopersistente, minha instância vai ser salva aqui, né? Então, ó, eu vou entrar dentro do método, né? E aí vocês vão ver que eu estou pegando a minha própria instância, que é a instância preenchida aqui do Denilson, né? E vou entrar no meu método aqui, né? Vou fazer o adicionar aqui no Entity Framework e vou salvar as opções. Salvei, deu bonitinho, retornei então o meu objeto salvo, que retorna para minha API. E aí agora eu vou voltar aqui, ó, e ele mostra aqui para mim já o objeto incluso com o ID setado, tudo bonitinho, tá? Agora eu vou voltar aqui na minha API e vou dar um get para a gente ver o Denilson aqui, ó, rodando. Ó, ele cai aqui de novo, vou tirar o debugger dessa vez. Ele foi lá e mostrou agora mais um cliente incluído aqui, ó, que é o Denilson. Tudo funcionando bonitinho. A única coisa que eu fiz foi incluir o Entity Framework. Ótimo, agora então a única coisa que eu vou fazer aqui é criar um novo método, né? Ou seja, o método put. Então eu vou vir diretamente aqui na minha API e vou fazer o seguinte. Esses dados de conexão aqui já está tudo funcionando. Vou fechar esse aqui para mim. E vou vir direto agora no meu controller. E esse meu controller, eu vou ter então um novo método aqui, tá? Então, vou criar esse novo método. E esse novo método vai ser um put, tá? Um put. E aí, esse método aqui, a gente não precisa, então, de uma rota barra criar, né? A gente já está dentro de clientes. A única coisa que eu vou colocar aqui é o parâmetro que eu vou receber. Esse ID que eu vou receber, ele vai entrar aqui como parâmetro, ok? Vou dar um vírgula. Então, vou receber o cliente por body e vou também receber o ID que eu quero fazer a alteração. Vou pegar essa instância que vem por body, vou colocar o ID que eu quero alterar, que é o ID que eu recebi por parâmetro, e já vou salvar, usando a minha própria instância para salvar esses dados aqui no Entity Framework. Salvei a minha opção e agora vou dar um play aqui para que ele possa buildar e abrir o meu código no browser para a gente fazer o teste, tá bom? Deixa ele carregar aqui. Show! Beleza, agora eu vou lá no REST Client e vou fazer o seguinte, vou pegar o meu método aqui como put, vou colocar o ID que eu quero alterar, o ID 4, que é a Fabiana aqui na minha lista, né? Eu vou botar aqui a minha lista, aí vocês vão ver que na minha lista eu tenho aqui a Fabiana, ó. Eu tenho a Fabiana, que é o ID 4, né? Eu vou dar um select aqui, ó. O ID 4, que é a Fabiana. Então, eu quero alterar a Fabiana. Então, nesse caso, eu vou simplesmente mudar aqui, ó, Fabiana dos Santos. Então, ó, Fabiana dos Santos. E vou tentar mandar esse dado. Enviando. E ele vai mandar lá para o meu servidor. Porém, ele vai voltar erro para mim. Por que ele vai dar erro aqui, ó? Porque ele não consegue inserir uma coluna identify que já existe, né? Nesse caso, eu vou voltar aqui no meu controller e vou ir no método salvar. E aí a gente vai ver que no nosso método salvar, o que a gente tem? A gente adiciona cliente, mas quando a gente está tentando alterar passando o ID, não vai dar certo porque ele não consegue incluir nesse caso, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar para atualizar quando eu tenho o ID. Então nesse caso, eu vou fazer simplesmente um if aqui, ó. Se essa instância .id for maior do que 0, ou seja, nesse caso, eu não quero alterar, eu não quero incluir, eu quero alterar. E se o else aqui, ó, se ele for menor, né, ou seja, for igual a 0, eu simplesmente vou fazer o meu save, né? Então, nesse caso, eu salvaria se fosse igual a 0, mas como ele pode ser maior do que 0, eu faço um update. Então, eu pego aqui o meu db.clientes.update
E aí, nesse caso, eu vou passar a minha instância aqui, que eu quero fazer o update, ou seja, a instância preenchida com o ID, né? E também eu coloco aqui o save changes para ele salvar todas as alterações, sendo para insert ou sendo para update, tá bom? Agora eu vou voltar aqui no meu método, vou colocar um debugger aqui diretamente e vou dar um play, né? Para que a gente possa ver agora ele fazendo a alteração dos dados, tá? Então, rodando aqui o nosso sistema. Ele vai compilar aqui novamente e agora a gente vai fazer a atualização no REST Client, né? Então, vamos lá no nosso REST Client e rodar aqui para que ele possa fazer a alteração. Agora, dessa vez eu estou mandando Fabiana dos Santos, né? Então, aqui, ó, o ID, tá passando o ID 4. Aqui no body, tá mandando todas as informações aqui para mim. E aí, agora, ele vai alterar esta instância e vai entrar aqui no salvar. Vou entrar dentro do método e agora eu verifico, ó, o ID é maior do que 0? Sim. Então, ele vai fazer o update deste elemento. Ok, seta o elemento que vai fazer o update e vai salvar as alterações aplicando isso lá no Entity Framework. Manda aplicar, ok, agora retorna a informação e beleza, a minha API retorna bonitinho os dados alterados, ok? E aí agora eu vou aqui no meu SQL para ver se deu tudo certo. Vou rodar aqui, ó, Fabiana dos Santos. Ou seja, acabei de fazer um método put aqui com vocês, fazendo a alteração de um dado agora com o Entity Framework, tá? Se eu não estivesse usando o Entity Framework, o que eu faria, gente? A mesma coisa, nesse método aqui, ó, quero salvar, eu faria uma verificação. Se essa instância que eu estou usando passou o ID, né? Eu teria algo assim, ó, se, né? Algo assim, if essa instância que eu passei, ou seja, o this.id for maior do que 0, eu vou fazer um código de update, tá? E aí aqui, ó, else, eu faria esse meu código aqui de alteração. Então, ó, eu vou tirar aqui, esse aqui seria então em cima do meu código para eu simplesmente fazer aqui a criação. E aí para a atualização, eu simplesmente mudaria desta forma aqui, ó, usaria o command, mas nesse caso eu usaria um update, tá? Então aqui, ó, update, a tabela, clientes, update, é isso mesmo, clientes, set. E aí aqui eu colocaria os dados que eu vou alterar. Nome igual o arroba nome, vírgula, endereço igual o arroba endereço, né? Ou criaria uma procedure para isso também, tá, gente? E telefone igual a telefone. E aí vocês coloquem aqui nos comentários qual jeito que vocês gostam mais. Se é vocês fazerem desse jeito mais manualmente ou usar o Entity Framework. É interessante você saber o que o Entity Framework faz, tá? Então, além de você, no Entity Framework, ele é muito mais simples, né? Ó, eu simplesmente fiz aqui a validação, se era ID ou não, eu fiz um update, se não, eu adicionei, né? E nesse caso aqui, ó, eu teria que fazer o comando inteiro SQL. Mas é importante para você, como programador, saber que esses comandos existem. Novos programadores muitas vezes não sabem que esses comandos existem e diretamente, quando estão dentro de uma empresa, às vezes precisam saber dar alguns comandos, por exemplo, um update, um insert, um select com inner join. E se você não souber isso, pode ser algo prejudicial a você. Então, como que você faria manualmente? Desta forma aqui, ó, update e tal, e aí, obviamente, você colocaria aqui, ó, um where e colocaria o ID igual ao arroba ID, e esse arroba ID você vai passar, né, o objeto que você está utilizando. Então, nesse caso, no parâmetro aqui, eu colocaria o ID, que seria o ID setado ali, né, ó, o primeiro item. Então, colocaria aqui, ao invés de nome, colocaria ID, e aqui ID, e aqui seria um inteiro, né? Então, int, e aqui seria o ID, tá bom? Então, o que ele faria? Ele olharia aqui, ó, é maior do que 0? Sim, é maior do que 0. Então, ele entraria, alteraria colocando o comando do update dessa forma, e faria o update. Ele é igual a 0? Ele é igual a 0. Então, ele entraria e fazia a parte aqui para criar, utilizando a procedure para usar o escalar, tá? Nesse caso, eu não vou usar o escalar, porque nesse caso eu não preciso retornar dados aqui para o meu ID. Então, eu simplesmente faço a alteração com execute no carry. Ou seja, eu não quero que ele retorne dados nenhum para mim do banco de dados. Eu só quero que ele altere este dado que eu estou passando por este ID, tá bom? Simplesmente assim. Olha lá, gente, eu vou alterar agora, ao invés de eu usar o comando que eu usei do Entity Framework, eu vou usar o comando que eu fiz aqui, ó, com SQL Connection, tá? Vou salvar e aí eu vou fazer um outro put aqui, ó. Fabiana dos Santos, espaço,
teste e vou fazer esse outro put. Eu primeiro tenho que também parar a aplicação e compilar novamente, lembrando que o C# é uma aplicação compilada. Toda vez que você mexe no behind, você precisa então recompilar a sua aplicação, tá? Beleza, agora eu vou voltar aqui e vou fazer o put novamente, ó, mandando para a Fabiana dos Santos teste. Então, fiz a mesma opção, só vou usar o mesmo método, ó. Vim para frente, né? E agora eu vou entrar dentro do método. Agora, nesse caso, eu estou usando o SQL Connection. Eu vim, abri a conexão, olhei aqui para ver se era maior. Ok, é maior. Eu vou fazer o meu comando update. Então, roda aqui todas as opções. E, nesse caso, eu vou fazer um execute no carry aqui. Beleza. Ele fez a alteração para mim, fechou a conexão com o banco de dados, retornou o dado para minha API e belezinha. Fez aqui o que tinha que ser feito. Vou voltar aqui no meu método, ó, no meu banco de dados e vou rodar, ó, Fabianas dos Santos teste, né? E belezinha, funcionou para mim. Então, vocês viram aqui que vocês têm as duas opções. Ou você faz todo o seu código programado utilizando o Entity Framework, né? Que seria toda essa parte aqui que eu fiz aqui para cima, ó, o list usando o Entity Framework, o salvar usando o Entity Framework, ou se você quiser fazer totalmente customizado, você pode usar com SQL Connection, que você faz o seu comando SQL aqui e você preenche a instância do seu objeto, tá vendo? Nesse caso aqui, ó, você utiliza o seu comando update, né? Ou você utiliza uma procedure para fazer o seu insert e já retornar o escalar, como eu fiz aqui com vocês, né? Ou seja, o ID do último cadastrado, né? Nesse caso eu não preciso fazer isso com o Entity Framework, porque ele já retorna e já preenche essa instância ao inserir, tá bom? E aí vocês têm essas opções. E aqui no nosso controller, a única mudança é, eu tenho o parâmetro que eu passo aqui, esse parâmetro eu assinalo aqui em um dos métodos, né, em uma dos parâmetros do meu método, recebo a informação por body do mesmo jeito e faço a alteração, tá bom? Pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que tenha aberto a mente de vocês para novas possibilidades de como que vocês podem fazer o put. Na próxima aula, vamos fazer o delete, tá bom? Usando esses dados aqui, para que vocês possam também saber como que vocês podem fazer um CRUD por completo usando uma API, tudo bem? Então é isso, vamos ficar por aqui, até mais e até a próxima aula. Tchau, tchau!